Voltando então para o nosso, né, exercício aqui, nós temos que, eu tenho que corrigir, né, qual é a certa nesse caso. A certa na primeira é letra A, é a certa. Por quê? Na hora que a gente vai separar, né, diáspora, fica diáspora. Então, o as, ele vai ficar junto, tá? Então, se o A fica separado, no caso, não se junto, desculpa, separado, então ele é um hiato numa sílaba sozinha. Ditongo, quando a gente separa balão e balões, né? Balões. O ons fica junto, então ons é um ditongo. E quando a gente separa Paraguai, mesma coisa. Paraguai vai ficar com tritongo. 3 encontros de vogal com semivogal semivogal, vogal e semivogal no Paraguai. Então, a resposta certa é a letra A, ok? Os demais são diferentes. Aqui no Uruguai, a gente até tem separação de Uruguai, assim como tritongo, mas aparece tritongo, né? Aqui também aparece tritongo, mas as demais aí não tem a ver com essa sequência certa, ok? Apenas uma das alternativas não é uma sequência de tritons. Então, a gente apresenta, né, várias para nós, né? Então, nós temos a primeira, Paraguai, né? Então, a gente tem tritongo. Iguais, outro tritongo. E quaisquer. Quão, alguém, Guaratinguetá. Saguão, Uruguai, quão. Quaisquer, averiguei, enxaguou. Então, gente, a resposta em que não apresenta, né? Nesse caso, nós temos um tritongo, tritongo, tritongo. Tritongo, tritongo, tritongo. Aí de baixo nós temos tritongo, alguém, ditongo e também ditongo. Saguão, tritongo, Uruguai, tritongo, com tritongo. Quaisquer, tritongo. Averiguei, tritongo, enxaguou. Então, ou seja, gente, a certa que não apresenta é essa daqui, a letra B, que nós temos um tritongo, um ditongo e um ditongo, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Então, vamos seguir, então, na unidade 4, ortografia, né? Seguindo aí, vamos falar sobre o hífen. O hífen é um sinal usado para formar palavras compostas, a divisão silábica, separar pronomes oblíquos e unir prefixos. Então, essa é a utilização do hífen.
Regras do hífen. Não se usa hífen para unir vogais diferentes. Então, nós temos lá vogais diferentes, não usamos hífen. Autoestrada, anteontem, videoaulas, autoescola e semi-analfabeto. Não usa hífen. Não se usa hífen para unir consoantes diferentes. Não unimos vogais diferentes, também não vamos unir consoantes diferentes. Com hífen, né? Hipermercado, superbactéria e supereconômico. Ou seja, nós temos aqui, né? O R e o M, o R e o B. Depois, não se usa hífen para unir consoante com vogal. Apareceu consoante e vogal, não utilizamos. Usa-se hífen para separar vogais iguais. Então, agora, apareceu vogais iguais, né? O, I, né? Então, a gente vai separar. Usa-se hífen para separar consoantes iguais. Super romântico, hiper resistente, super promoção, super mãe. Usa-se hífen com prefixo pó, pré e pós, pós-graduação, pós-vida, pré-natal. Além da aplicação das regras, temos que saber o seguinte. Tem uma outra regra, tá? Se o segundo elemento começa com R ou S, duplicam-se as letras. Então, nós temos o primeiro elemento e o segundo. Se ele vai começar com R ou S, vai duplicar esse S ou esse R. Incorreto, mini saia. Por quê? Nesse caso, nós temos o mini, né? O saia, que é o segundo, né? Segunda parte da palavra, nós temos começando com S, o segundo elemento. Então, se o segundo elemento começa com S, então eu tenho que duplicar esse S e juntar, né? Então, mini saia, ultrassom, mesma coisa, começou com S. Ultrassom, antissocial, antirracismo, antirruga. Esses são os incorretos e esses são os corretos, ok? As demais, né? Nós se usa hífen entre palavras compostas com elementos de ligação. Então, mão de obra, dia a dia, café com leite. Apareceu elemento de ligação, não tem hífen. Agora, se não houver elementos de ligação, tem hífen. Exemplo, arco-íris, guarda-chuva, porta-malas. Como consequência disso, não usaremos hífen em locuções com palavras repetidas. Então, como consequência dos elementos de ligação, palavras repetidas a gente não se usa hífen. Dia a dia, corpo a corpo, face a face, porta em porta. Então, palavras repetidas não tem hífen. Exceto blá, 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 reco, reco e glu, glu. Exceções do hífen. Palavras com hífen. Arco da velha, mais que perfeito, cor de rosa, água de colônia. Então, essas são as exceções. Palavra com hífen. Espécie botânica e zoológica. Apareceu uma dessas duas, com hífen, tá? Bem-te-vi, pimenta do reino, cravo da Índia. Antes de palavras com H, a hífen. Anti-higiênico, circo-hospitalar, contra-harmônico. Não se usa hífen em informações que contêm prefixo des e in. Quais o segundo elemento? Ele vai perder o H inicial, ou seja, humano não era com H? Então, o desumano, ele não perdeu o H, então, nesse caso, ele não tem hífen, ok? Então, desumano, desumidificar. Palavras que perderam noção de composição, né? Girassol, manda-chuva, paraquedas. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida? Pode colocar no chat. Se tiver dúvida, pode colocar no chat. Então, vamos falar um pouquinho sobre a translineação. O que é a translineação, gente? Vou resumir para vocês. Às vezes a gente faz a translineação, né?
muito nos textos ou quando a gente vai escrever alguma coisa. A translineação é quando uma palavra não cabe na mesma linha e a gente tem que dividir essa palavra, né? Colocando-se uma parte numa linha na linha de cima e outra na linha de baixo. Acontece muita coisa nisso. Isso se chama translineação, acontece muitas vezes. Então, na translineação, a gente vai ter regras, né, para utilizar na translineação, que é o seguinte: a translineação de uma palavra composta ou de uma combinação de palavras em que é um hífen ou mais, se a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros, deve-se repetir o hífen. Ou seja, se a gente tem, né, se a gente tem, a gente tem que diferenciar o hífen normal da translineação do hífen, porque na translineação a gente já coloca o hífen. Então, se essa palavra tem o hífen, a gente tem que repetir ele 2 vezes, ok? Exemplo, vice-almirante. Vice-almirante, vice-almirante, hífen, né? Então, a gente coloca o hífen do vice, né, almirante, ou o hífen da translineação, e depois põe o hífen do almirante, né, do vice-almirante, que é da palavra. Então, nós temos lá, enquanto esperava uma contraproposta, eles usavam, na verdade, o seu contra-ataque. Então, nós temos um exemplo da translineação. Com o prefixo bem ou mal, a palavra iniciada por vogal ou H, a hífen. Então, mal posto. Nas palavras compostas com o advérbio bem e mal, quando a segunda palavra começa com uma consoante, ocorre junção. Então, ou seja, palavra iniciada por vogal, a hífen, e se for iniciada com consoante, não há hífen, tá? Então, mal posto, posto iniciado com P, que é uma consoante, não tem hífen. Mal e bem com hífen ou sem hífen. Atuando com exceção ao advérbio bem, pode se manter autônomo, inclusive em palavras que começam com consoantes. Então, o bem, se ele, né, começa com consoante, logo o bem, né, que é ao contrário de mal, ele tem hífen, tá bom? Alguma dúvida em relação ao... Pode colocar no chat se tiver dúvidas, tá? Então, vamos lá. Exercício. Assinar a alternativa em qual o hífen esteja empregado incorretamente. Anti-inflamatório, micro-organismo, mini-saia, mal-humorado, antissocial. Qual é? Aonde está incorretamente, o hífen está incorretamente empregado? Alguém sabe? Vamos pensar. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Está certo, porque quando eu tenho, né, dois elementos, que eles são, né, nós temos lá, um conto de 2 vogais, né, nós temos que separar essas 2 vogais, essas vogais idênticas. Micro-organismo, a mesma coisa, a mesma regra, separa. Mini-saia, está corretíssimo, mini-saia, por quê? Quando o segundo elemento começa com S, eu tenho que duplicar esse S e juntar. Certíssimo. Mal-humorado, eu separo, nesse caso,
Consoantes iguais. Então, mal-humorado. Tá certo também. E, antissocial. Segundo elemento começa com S, antissocial. É a mesma regra para minissar. Eu tenho que duplicar e juntar. Então, a letra E é a que está errada, ok? Letra E está errada. Então, essa é para marcar. Próximo. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Então, ou seja, todos, né? Nós temos lá, estão corretamente grafadas de acordo com o hífen. Vamos corrigir então, ó. Abençoa heróico ultrassom. Ultrassom tá certo. Heróico tá errado, que heróico aqui não tem acento. Abençoa tá certo. Letra B, água de coco. Deixa eu ver aqui. Água de coco não tem hífen. Antes de ontem, tá certo? Feiura, tá certo. Letra D, mini saia tá certo. Autoescola tá certo. E cossena é com dois S, né? Então tá errado isso aqui. Então, a está certa é anti-infracionário. Nós temos encontros de dois Is. Fim de semana, fim de semana, elemento de ligação não tem. E leão marinho é espécies zoológicas, então tem. Então, a certa é a letra C, ok? Anti-infracionário, fim de semana, leão marinho. Essa é a certa. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Vocês conseguiram entender? Então, gente, não tenho dúvidas. Tudo tranquilo, então? Então, gente, bom fim de semana para vocês, tá? Vou encerrar a aula. Essa aula vai ser postada depois na plataforma, tá? É, Então é isso. Eu vou encerrar a aula, tá bom? E um bom fim de semana para vocês. Tá ok?